Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje vamos mergulhar nas profundezas do reino animal para desvendar os mistérios dos cnidários, uma classe fascinante de organismos aquáticos. Em particular, daremos destaque especial a um representante notável desse grupo, a hidra. Para começar, é fundamental entender o que são cnidários. Esses seres pertencem ao filo Cnidaria, composto por animais aquáticos que possuem células urticantes chamadas cnidócitos. Mas por que estamos focando na hidra? Bem, a hidra é uma criatura única e intrigante que nos oferece uma visão aprofundada sobre as características desse grupo diversificado. Antes de nos aprofundarmos na hidra, é crucial reconhecer a importância dos cnidários no ecossistema marinho. Esses organismos desempenham papéis cruciais na cadeia alimentar, influenciam a saúde dos recifes de coral e contribuem para a biodiversidade dos oceanos. Compreender o impacto dos cnidários é fundamental para a preservação dos ambientes aquáticos em todo o mundo. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Características gerais dos cnidários. Definição e classificação do filo Cnidaria. Antes de nos aprofundarmos nas particularidades da hidra, é essencial compreender o contexto mais amplo dos cnidários dentro do reino animal. Os cnidários pertencem ao filo Cnidaria, que abrange uma ampla variedade de organismos marinhos, sendo conhecido por suas características distintas. Definição de cnidaria. Os cnidários são animais aquáticos caracterizados pela presença de células especializadas chamadas cnidócitos, que possuem estruturas urticantes utilizadas para a captura de presas e defesa. Classificação. O filo Cnidaria inclui diversas classes, como hidrozoa, sifozoa, cubozoa e anthozoa, cada uma com suas próprias peculiaridades. Hidrozoa, por exemplo, engloba organismos como as hidras, enquanto sifozoa é representado pelas águas-vivas. Características comuns. Apesar da diversidade, os cnidários compartilham algumas características fundamentais, como a presença de uma cavidade gastrovascular e uma forma corporal simples, muitas vezes com simetria radial. Entender a definição e a classificação dos cnidários é o primeiro passo para desvendar a complexidade desse grupo intrigante de animais. Agora que estabelecemos as bases, vamos explorar mais a fundo as características que tornam a hidra tão única. A vida da hidra. Descrição da hidra. A hidra é uma criatura singular que cativa os estudiosos da biologia marinha e fascina os amantes da natureza. Pertencente à classe hidrozoa, as hidras são animais aquáticos de água doce que oferecem uma visão envolvente sobre o mundo dos cnidários. As hidras apresentam uma forma corporal cilíndrica, com tentáculos ao redor de sua extremidade oral. Sua estrutura corporal simples, com simetria radial, é emblemática dos cnidários. Em geral, as hidras são pequenas, variando de alguns milímetros a alguns centímetros de comprimento. Elas são encontradas em ambientes de água doce, como lagoas, riachos e lagos. As hidras podem exibir um estilo de vida séssil quando fixadas em substratos, mas também têm a capacidade de se mover lentamente. Esse comportamento é possível graças à base do pólipo, que atua como um pé adesivo temporário. Utilizando seus tentáculos repletos de cnidócitos, as hidras capturam pequenos organismos, como microcrustáceos e larvas de insetos. Os cnidócitos liberam toxinas paralisantes, permitindo que a presa seja levada até a boca da hidra. A digestão ocorre na cavidade gastrovascular, onde enzimas são secretadas para quebrar os nutrientes antes da absorção. O ciclo de vida das hidras é relativamente simples, envolvendo a reprodução assexuada por brotamento e a reprodução sexuada através da formação de gametas. A hidra, com sua anatomia única e ciclo de vida intrigante, representa uma janela fascinante para as características fundamentais dos cnidários. Ciclo de vida e reprodução das hidras. A vida da hidra é marcada por um ciclo interessante e estratégias de reprodução que demonstram sua capacidade de adaptação ao ambiente aquático. Vamos explorar como esses processos fundamentais se desdobram ao longo da vida deste representante notável dos cnidários. Um dos aspectos distintivos do ciclo de vida da hidra é a reprodução assexuada por brotamento. Nesse processo, pequenos brotos, chamados de gêmulas, se formam na superfície do corpo da hidra. Essas gêmulas crescem e eventualmente se desenvolvem em uma hidra completamente funcional, geneticamente idêntica à progenitora. Além da reprodução assexuada, as hidras também se reproduzem sexualmente. Esse processo envolve a formação de gametas por indivíduos masculinos e femininos.
Os gametas são liberados na água, onde ocorre a fertilização. O zigoto resultante desenvolve-se em uma forma larval que, eventualmente, se fixa e se transforma em uma nova hidra. Um traço notável das hidras é sua extraordinária capacidade regenerativa. Se cortadas ou fragmentadas, as partes remanescentes podem se regenerar e formar indivíduos completos. Esse fenômeno destaca a resiliência e a adaptabilidade desses organismos. A duração do ciclo de vida da hidra pode variar, dependendo das condições ambientais. Em condições favoráveis, o ciclo pode ser rápido, enquanto em ambientes desafiadores, as hidras podem entrar em um estado de dormência. O ciclo de vida e as estratégias de reprodução das hidras destacam a eficácia desses cnidários em se adaptar a diferentes condições. Essa capacidade única é uma das muitas razões pelas quais as hidras são objeto de estudo e fascínio na biologia marinha. Adaptações e estratégias de sobrevivência no ambiente aquático. A hidra, como representante dos cnidários, desenvolveu adaptações notáveis e estratégias de sobrevivência que a tornam uma criatura bem adaptada ao seu ambiente aquático. Vamos explorar esses aspectos que contribuem para o sucesso da hidra na natureza. Hidrodinâmica sésseis e móvel. A capacidade das hidras de serem sésseis, ancorando-se a substratos como pedras ou plantas aquáticas, permite que elas otimizem sua posição para capturar presas. Ao mesmo tempo, sua mobilidade lenta, usando a base como um pé adesivo temporário, oferece flexibilidade na exploração do ambiente. Cnidócitos para captura eficiente de presas. Os cnidócitos nos tentáculos da hidra desempenham um papel crucial na captura de presas. Quando um organismo passa perto, os cnidócitos se projetam, liberando toxinas paralisantes que auxiliam na captura e na digestão eficiente. Capacidade regenerativa. A habilidade notável de regeneração das hidras é uma adaptação valiosa para lidar com condições adversas. Se uma parte do corpo for danificada ou cortada, a hidra pode regenerar e continuar sua vida, aumentando suas chances de sobrevivência. Comportamento de hibernação em condições desfavoráveis. Em resposta a condições ambientais desafiadoras, as hidras podem entrar em um estado de dormência. Esse comportamento de hibernação, ou diapausa, permite que elas sobrevivam durante períodos de escassez de recursos ou variações climáticas. Interações com outras espécies. As hidras também exibem comportamentos de interação com outras espécies, como simbiose com micro-organismos que podem fornecer benefícios nutricionais. Essas relações simbióticas contribuem para a ecologia complexa das hidras nos ecossistemas de água doce. Essas adaptações e estratégias de sobrevivência tornam a hidra um exemplo fascinante de como os cnidários conseguiram prosperar em uma variedade de ambientes aquáticos. Estruturas específicas das hidras. Tentáculos e células urticantes, cnidócitos. As estruturas específicas das hidras desempenham papéis fundamentais em sua sobrevivência, comportamento e interações no ambiente aquático. Vamos explorar duas características proeminentes, os tentáculos e os cnidócitos, que são cruciais para a funcionalidade e a eficácia das hidras. Os tentáculos da hidra são estruturas alongadas que se estendem ao redor de sua extremidade oral. Essas projeções são vitais para a captura de presas e para o estabelecimento de interações com o ambiente circundante. Nos tentáculos, encontramos os cnidócitos, células especializadas que funcionam como verdadeiras armas urticantes. Cada cnidócito contém uma cápsula, o cnidócitos, que armazena uma substância venenosa. Quando um organismo entra em contato com um tentáculo, os cnidócitos se projetam, liberando a substância venenosa. Isso paralisa a presa e facilita sua captura. Existem diferentes tipos de cnidócitos, adaptados para funções específicas. Alguns são especializados na captura de presas, enquanto outros são utilizados na defesa contra predadores. Essa diversidade destaca a complexidade das estratégias de sobrevivência das hidras. Quando um organismo, como um microcrustáceo ou larva, entra em contato com os tentáculos, os cnidócitos são acionados, envolvendo a presa na substância venenosa. Os tentáculos então direcionam a presa para a boca da hidra. A presença de tentáculos e cnidócitos nas hidras representa uma adaptação notável ao ambiente aquático. Essas estruturas permitem que elas capturem presas de forma eficaz, essencial para seu sucesso como predadores nesse ecossistema. A compreensão da função dos tentáculos e dos cnidócitos nas hidras é crucial para apreciar como essas estruturas desempenham papéis fundamentais em sua biologia e comportamento. O papel dos cnidócitos na captura de presas e defesa.
Os cnidócitos, verdadeiras armas urticantes das hidras, são estruturas especializadas que desempenham funções cruciais na captura de presas e na defesa contra predadores. Vamos explorar mais a fundo como essas células desempenham papéis estratégicos na sobrevivência e no comportamento das hidras. Os cnidócitos são ferramentas eficazes na captura de presas. Quando um organismo toca os tentáculos da hidra, os cnidócitos são ativados, liberando suas cápsulas urticantes em uma fração de segundo. Estas cápsulas contêm uma substância venenosa que mobiliza a presa, permitindo que a hidra a direcione para sua boca, localizada no centro dos tentáculos. A diversidade de cnidócitos é notável, com diferentes tipos adaptados para funções específicas. Alguns cnidócitos são especializados na captura de presas, enquanto outros têm papéis defensivos contra predadores em potencial. O processo de liberação do cnidócito é incrivelmente rápido, muitas vezes ocorrendo em uma fração de segundo. Isso garante uma resposta imediata a estímulos no ambiente, permitindo à hidra capturar presas de forma eficiente. Além disso, alguns cnidócitos são sensíveis a estímulos específicos, como toque ou produtos químicos, garantindo uma resposta direcionada a diferentes tipos de presas ou ameaças. Além de sua função na captura de presas, os cnidócitos também são essenciais na defesa contra predadores em potencial. Quando a hidra percebe uma ameaça, os cnidócitos podem ser acionados para dissuadir ou incapacitar o predador. A presença dos cnidócitos nas hidras é uma adaptação evolutiva notável, conferindo a esses cnidários a capacidade de se tornarem predadores eficientes e de se protegerem em seu ambiente aquático. Entender o papel dos cnidócitos nas hidras revela a complexidade das estratégias que esses organismos empregam para garantir sua sobrevivência no competitivo mundo aquático. Sistema nervoso primitivo da hidra. A hidra, apesar de sua simplicidade anatômica, possui um sistema nervoso primitivo que desempenha um papel fundamental em suas respostas aos estímulos ambientais e em seu comportamento. Vamos explorar como esse sistema nervoso contribui para as capacidades sensoriais e motoras das hidras. Rede nervosa difusa. O sistema nervoso da hidra é organizado de forma simples, consistindo em uma rede nervosa difusa espalhada pelo corpo. Essa estrutura permite que as informações sensoriais sejam transmitidas e processadas em várias partes do organismo. Cnidócitos e respostas rápidas. A presença de cnidócitos está intimamente ligada ao sistema nervoso da hidra. Quando um estímulo, como o toque de uma presa potencial, ativa os cnidócitos, sinais elétricos são gerados e transmitidos rapidamente pela rede nervosa. Esses sinais desencadeiam respostas motoras coordenadas, permitindo à hidra capturar sua presa ou se defender contra predadores. Comportamento dirigido por estímulos. O sistema nervoso primitivo da hidra confere a ela a capacidade de exibir comportamento dirigido por estímulos. Ela pode reagir a mudanças nas condições ambientais, movendo-se em direção a fontes de alimento ou evitando situações potencialmente perigosas. Coordenação de atividades básicas. Apesar de sua simplicidade, o sistema nervoso da hidra é capaz de coordenar atividades básicas, como locomoção em resposta a estímulos externos. Essa capacidade é crucial para a sobrevivência desses organismos em ambientes aquáticos dinâmicos. Importância em experimentos científicos. A hidra é frequentemente utilizada em estudos científicos como modelo para entender princípios básicos do desenvolvimento e da função do sistema nervoso. Seu sistema nervoso primitivo oferece insights valiosos sobre os fundamentos da neurobiologia. A compreensão do sistema nervoso da hidra não apenas revela sua engenhosidade adaptativa, mas também destaca seu papel crucial como organismo modelo em pesquisas científicas. Ecologia e habitat. Distribuição geográfica das hidras. As hidras, como organismos adaptáveis, apresentam uma distribuição geográfica ampla, sendo encontradas em diversos ambientes aquáticos ao redor do mundo. Vamos explorar a presença global das hidras e como sua distribuição está relacionada com a ecologia dos ambientes de água doce. Hidras são predominantemente encontradas em ambientes de água doce, tais como lagoas, riachos, lagos e charcos. Sua adaptação a esses ambientes específicos destaca sua preferência por condições menos salinas. A capacidade das hidras de prosperar em uma variedade de ecossistemas aquáticos contribui para sua ubiquidade. Sua presença é notável em águas estagnadas e correntes, indicando uma adaptação bem-sucedida a diferentes condições. Hidras podem ser encontradas em diversas regiões do planeta. Sua distribuição global destaca a adaptabilidade desses organismos a uma variedade de climas e latitudes, desde regiões tropicais até áreas de clima temperado.
A presença das hidras em ecossistemas de água doce contribui para a biodiversidade local. Elas desempenham papéis ecológicos ao nível trófico, interagindo com outros organismos e influenciando as dinâmicas populacionais. Diferentes espécies de hidras podem exibir variações em sua distribuição geográfica. Algumas são restritas a certas regiões, enquanto outras têm uma distribuição mais ampla. Essa variação destaca a diversidade dentro do grupo das hidras. Com sua capacidade de prosperar em ambientes de água doce em todo o mundo, as hidras desempenham um papel significativo na ecologia dos ecossistemas aquáticos. O papel das hidras nos ecossistemas aquáticos. As hidras, com sua presença ubíqua em ambientes aquáticos de água doce, desempenham papéis importantes na dinâmica e equilíbrio dos ecossistemas em que habitam. Vamos explorar como as hidras interagem com outros organismos e influenciam a saúde e a biodiversidade desses ecossistemas. As hidras ocupam diversos níveis tróficos na cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Como predadores, capturam pequenos organismos, como microcrustáceos e larvas de insetos, contribuindo para o controle populacional dessas espécies. As hidras estabelecem diversas interações com outras espécies nos ecossistemas. Podem competir por recursos alimentares com outros predadores, e suas relações simbióticas com micro-organismos podem influenciar a disponibilidade de nutrientes no ambiente. Ao desempenhar seus papéis ecológicos, as hidras contribuem para a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Sua presença e interações complexas enriquecem a variedade de vida nessas comunidades, promovendo a estabilidade ecológica. As hidras podem abrigar uma variedade de micro-organismos em seus tecidos, estabelecendo relações simbióticas. Essas interações podem influenciar a comunidade microbiana dos ecossistemas aquáticos, afetando indiretamente outros organismos. A capacidade das hidras de se adaptarem a diferentes condições ambientais permite que elas prosperem em uma variedade de ecossistemas. Sua presença pode ser indicadora da saúde e da estabilidade desses ambientes aquáticos. A compreensão do papel ecológico das hidras é essencial para apreciar a complexidade e a interconexão dos ecossistemas aquáticos. Relações simbióticas ou competitivas com outras espécies. As hidras, como organismos versáteis, estabelecem diversas interações com outras espécies nos ecossistemas aquáticos, sejam elas simbióticas ou competitivas. Vamos explorar como as hidras interagem com diferentes organismos, influenciando e sendo influenciadas por essas relações. Relações simbióticas. Com micro-organismos, algumas espécies de hidras mantêm relações simbióticas com micro-organismos, como algas unicelulares. Essas algas podem viver nos tecidos da hidra, fornecendo nutrientes por meio da fotossíntese, enquanto a hidra oferece proteção e ambiente propício. Com outros organismos aquáticos, além das relações com micro-organismos, as hidras podem estabelecer simbioses com outros organismos aquáticos. Essas associações podem variar desde a coexistência harmônica até interações mais complexas. Competição por recursos. Com outros predadores, as hidras, por serem predadores eficazes, podem competir por recursos alimentares com outros organismos predadores nos ecossistemas aquáticos. Essa competição pode influenciar a distribuição e a abundância de diferentes espécies na comunidade. Por espaço e substrato. A competição por espaço e substrato é comum em ambientes onde as hidras estão presentes. Elas podem disputar locais adequados para fixação com outras espécies sésseis, influenciando a distribuição e a densidade populacional. Impacto na dinâmica populacional. As relações simbióticas e competitivas das hidras têm impacto direto na dinâmica populacional dos ecossistemas aquáticos. Podem influenciar a abundância e a diversidade de diferentes espécies, contribuindo para a complexidade das interações ecológicas. Adaptações evolutivas. Essas relações simbióticas e competitivas destacam as adaptações evolutivas das hidras em resposta ao ambiente aquático dinâmico. Ao longo do tempo, essas adaptações contribuíram para a diversidade de estratégias ecológicas dentro do grupo das hidras. Compreender as interações simbióticas e competitivas das hidras fornece uma visão abrangente de seu papel nos ecossistemas aquáticos. Importância científica e biomédica. Contribuições das pesquisas com hidras para a compreensão da biologia celular. As hidras, apesar de sua aparente simplicidade, têm desempenhado um papel crucial nas pesquisas científicas, proporcionando insights valiosos para a compreensão da biologia celular. Vamos explorar como os estudos com esses organismos contribuíram significativamente para avanços no campo da biologia celular.
Uma das características mais marcantes das hidras é sua capacidade extraordinária de regeneração. Estudos detalhados sobre o processo de regeneração nas hidras ofereceram perspectivas inovadoras sobre a dinâmica celular envolvida na formação de novas estruturas a partir de partes do corpo cortadas. As hidras são consideradas modelos ideais para investigar os mecanismos subjacentes à diferenciação celular. A capacidade das células de se especializarem em diferentes tipos celulares durante a regeneração fornece uma plataforma única para explorar as vias de sinalização e os processos moleculares envolvidos. A plasticidade celular observada nas hidras, onde as células podem assumir diferentes identidades celulares conforme necessário, é um fenômeno fascinante. Esse aspecto da biologia celular é fundamental para compreender os princípios que governam o desenvolvimento e a adaptação celular. A pesquisa com cnidócitos, as células urticantes das hidras, proporcionou uma compreensão mais profunda dos mecanismos de secreção celular e das interações entre células e ambiente. Esses estudos têm implicações na compreensão de respostas imunes e processos de defesa em outros organismos. Os insights obtidos a partir das hidras sobre regeneração celular têm implicações promissoras em terapias regenerativas em humanos. Compreender os mecanismos que permitem a regeneração eficiente pode inspirar abordagens inovadoras para o tratamento de lesões e doenças degenerativas. As hidras, ao servirem como modelos experimentais, têm contribuído significativamente para expandir nosso entendimento dos processos celulares fundamentais. Possíveis aplicações na pesquisa biomédica. Além de contribuir para a compreensão da biologia celular, as hidras têm mostrado potencial para aplicações significativas na pesquisa biomédica. Vamos explorar algumas das possíveis aplicações que surgiram a partir dos estudos com esses organismos fascinantes. Regeneração tecidual e terapias regenerativas. O estudo da regeneração nas hidras oferece insights valiosos para a regeneração tecidual em outros organismos, incluindo humanos. Compreender os mecanismos moleculares e celulares subjacentes à regeneração nas hidras pode inspirar abordagens terapêuticas para promover a regeneração em tecidos humanos. Avaliação de respostas imunes. As hidras, com seus cnidócitos e respostas imunes primitivas, servem como modelos para estudar processos imunológicos. Pesquisas nessa área podem contribuir para uma melhor compreensão das respostas imunes em organismos mais complexos, incluindo seres humanos. Exploração de mecanismos anti-envelhecimento. Dada a notável capacidade de regeneração e longevidade das hidras, estudos sobre esses organismos também podem oferecer insights sobre mecanismos anti-envelhecimento. A compreensão desses processos pode ter implicações na pesquisa sobre o envelhecimento humano e possíveis estratégias para retardar esse processo. Identificação de novos alvos terapêuticos. A pesquisa com hidras pode levar à identificação de novos alvos terapêuticos. Compreender as vias de sinalização e os processos celulares que controlam a regeneração nas hidras pode revelar alvos específicos que, quando manipulados, poderiam ter aplicações em tratamentos médicos inovadores. Estudos sobre células-tronco. As hidras são uma fonte rica de informações sobre células-tronco, essenciais para a regeneração. Os estudos nesse contexto podem contribuir para avanços na pesquisa de células-tronco, com implicações para o desenvolvimento de terapias regenerativas e tratamentos para doenças degenerativas. As aplicações potenciais na pesquisa biomédica derivadas dos estudos com hidras destacam a versatilidade e o valor desses organismos como modelos experimentais. Como as hidras podem ser usadas como modelos em estudos científicos? As hidras se destacam como modelos valiosos em estudos científicos devido à sua biologia única e à capacidade de fornecer insights fundamentais em diversas áreas da pesquisa. Vamos explorar como esses organismos podem ser utilizados como modelos experimentais em contextos científicos e biomédicos. A capacidade excepcional de regeneração das hidras as torna modelos ideais para estudos de desenvolvimento. Pesquisadores podem investigar os processos celulares e moleculares envolvidos na regeneração, fornecendo informações valiosas sobre como as células se organizam e diferenciam durante esse processo. A genomíca comparativa entre as hidras e outros organismos fornece insights sobre a evolução e a diversidade genética. Compreender as semelhanças e diferenças nos genomas pode esclarecer padrões evolutivos e identificar genes conservados com potenciais implicações em processos biológicos fundamentais. Os cnidócitos das hidras e suas respostas imunes oferecem um modelo único para o estudo dos mecanismos de defesa. Esses estudos podem aprimorar nossa compreensão das interações entre o sistema imunológico primitivo das hidras e agentes patogênicos, fornecendo informações valiosas para a pesquisa biomédica.
O sistema nervoso primitivo das hidras as torna modelos excelentes em neurobiologia. Estudos sobre como as hidras respondem a estímulos ambientais, suas respostas motoras e a organização básica de sua rede nervosa contribuem para a compreensão dos princípios fundamentais do sistema nervoso. Devido à sua posição nos ecossistemas aquáticos, as hidras podem ser usadas como modelos em testes de toxicidade e exposição a poluentes aquáticos. Esses estudos são cruciais para avaliar os impactos ambientais e a segurança de substâncias em corpos d'água. A longevidade das hidras as torna modelos valiosos para pesquisas em biologia do envelhecimento. Investigar os mecanismos moleculares que contribuem para a longevidade nas hidras pode ter implicações para a compreensão dos processos de envelhecimento em organismos mais complexos. O uso das hidras como modelos experimentais abrange uma ampla gama de disciplinas científicas, proporcionando avanços significativos em diversos campos. Conclusão. Ao longo deste vídeo, exploramos as fascinantes características das hidras, membros do filo Cnidaria. Iniciamos com uma análise das características gerais dos cnidários, destacando a ênfase na hidra como representante desse grupo. Discutimos suas adaptações notáveis, como os cnidócitos e seus tentáculos, e mergulhamos na vida da hidra, abordando seu ciclo de vida, reprodução e estratégias de sobrevivência. Exploramos as estruturas específicas das hidras, com foco nos tentáculos e cnidócitos, detalhando como essas características desempenham papéis cruciais em sua biologia. Analisamos o sistema nervoso primitivo da hidra, elucidando como contribui para suas respostas aos estímulos ambientais. Além disso, adentramos o ecossistema aquático para entender a distribuição geográfica das hidras, seu papel ecológico e suas relações simbióticas ou competitivas com outras espécies. Demonstramos a importância científica e biomédica desses organismos, destacando suas contribuições para a compreensão da biologia celular, possíveis aplicações na pesquisa biomédica e como modelos em estudos científicos. A hidra, com sua biologia única e adaptações impressionantes, destaca-se como um exemplo fascinante de vida marinha. Sua habilidade de regeneração, respostas ao ambiente e interações complexas a posicionam como um organismo notável, oferecendo não apenas contribuições científicas, mas também inspirando a curiosidade sobre a diversidade da vida nos ecossistemas aquáticos. Gostaríamos de ouvir sua opinião. Se você tiver comentários, perguntas ou sugestões relacionadas às hidras, ao vídeo ou a temas relacionados, sinta-se à vontade para compartilhar na seção de comentários abaixo. Sua participação é fundamental para enriquecer o diálogo e a experiência de aprendizado de toda a comunidade. Agradecemos por dedicar seu tempo a explorar o fascinante mundo das hidras conosco. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.